Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte com muita informação do nosso Verdão. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o Globo Esporte, depois para fechar o vídeo vai ter o Sport Center, ressaltando muito essa grande vitória do Verdão com o seu time reserva e a grande questão do momento. Carlos Miguel, que vem numa crescente muito boa, será o goleiro da final da Libertadores? Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Seguimos com o cavalinho do Palmeiras lá na frente. Sabe como chama o cavalinho do Palmeiras, líder? Como? Porcotó. Porcotó. Eu pensei nessa piada ontem assistindo Fantástico. Eu falei, vou ter que fazer ao vivo no Globo Esporte. Vamos mostrar como foi a vitória do Palmeiras diante do Juventude. Começando pelo Bruno Rodrigues, né, que fez esse gol. Mas que consistência do Palmeiras, né, Caioba? Que elenco do Palmeiras, né? Que é justamente pensando nesse momento da competição, onde você tem um jogo físico e emocional contra a LDU que exige o máximo de cada atleta. E aí, 3 dias depois, você tem outra decisão por uma competição diferente. Você olha para o teu elenco e fala, eu posso segurar os meus principais jogadores, eu posso rodar o elenco sem perder rendimento, sem perder performance, e chegar lá em Juventude, lá contra o Juventude em Caxias, fazer 2-0 e sobrar em campo. Exato. Olha esse golaço do Felipe Anderson aí. Se fosse o Vilani narrando, era gol de videogame. Parece aqui. fácil, né? Então, segurou o R2 quadrado ali com tranquilidade. E a Gabi Ribeiro tava nesse jogo. Olha lá, tem até os lances aí. O Carlos Miguel, né, fez uma boa atuação, né, Caioba? Mais uma. Primeiro o Nenê tentando encobrir um goleiro de 2,04 metros, olha lá, olha a risadinha do Carlos Miguel pro Nenê. O Nenê riu de volta ali, mas ele vem se firmando, né, Caioba? No momento importante que você perde o Everton, que é ídolo da torcida, ele já tinha feito um grande jogo contra o Cruzeiro. Ali eu acho que ele pegou a bola do Caio Jorge, que era a bola do jogo, garantiu o resultado e ontem, mais uma vez, ganhando ritmo, ganhando confiança, tem mostrado ser uma grande contratação. E sua xará de sobrenome, Gabi Ribeiro, estava lá no Alfredo Jaconi e ela contou pra gente como é que foi encontrar o Carlos Miguel ali. Fala um pouquinho pra gente, então se liga aí. Um gol do Bruno Rodrigues no primeiro tempo. Um golaço do Felipe Anderson no segundo tempo. Quem também brilhou foi o Carlos Miguel, fez um monte de defesa. E na entrevista no fim do jogo deu pra ver que ele é bem alto mesmo, viu? Minha diferença de altura pra ele aqui é bem grande. Vou esticar o microfone aqui. Como é que você viu a sua atuação nesse jogo hoje tão importante? A bola chegar no gol, a gente tem que estar ligado ao 220, não pode ter um segundo de desconcentração, porque é crucial, ainda mais nessa reta final de Brasileiro, que a gente está muito foco para ser campeão. Impressionante o que é gigante o Carlos Miguel, É muito grande, né, cara? Não, eu tenho 1,80 m, já encontrei ele, é difícil conversar com ele assim, então realmente muito alto, mas mandou bem demais aí, Gabi. A gente vai falar agora do Abel Ferreira, né? Abel, conta pra gente aí o que você achou dessa partida do Palmeiras diante do Juventude. Tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Boa, Abel. Ele não falou do relvado lá do Alfredo Jaconi, que ele sempre elogia o relvado de lá. Agora a gente, claro, mostra a Série A do Campeonato Brasileiro com o jogo do Palmeiras, tá? São 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 90% de aproveitamento o Palmeiras contra os times da parte de baixo da tabela. Foi assim que ontem a equipe venceu o Juventude. Tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo. Aquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos. E vamos continuar a fazer, se vamos ganhar, não sei. Um time que luta por todas as competições, então não é porque o treinador colocou alguns jogadores que não vinham jogando que não era importante, porque ele tem confiança no grupo, o grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino.
necessário aqui a gente enaltecer a capacidade e a qualidade do adversário, redundante em falar toda a dificuldade que o Palmeiras proporciona a todos os adversários, finalista de Libertadores, brigando pelo título. Mas hoje eu fiquei muito feliz com a consistência do Juventude. Claro que a gente não fica feliz com o resultado, porque nós precisamos ter essa consistência, esses bons jogos acompanhados do resultado, no momento que a equipe encontra-se, né? Mas me deixou muito feliz o compromisso, o comportamento. Então é assim, em ponto a ponto, Palmeiras e Flamengo disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou no sábado, venceu o Sport por 3-0. O Palmeiras devolve e retoma a liderança na noite deste domingo, vencendo então o Juventude por 2-0. Começamos com a Jalili Elias, que traz pra gente as atualizações do Palmeiras. Então hoje folga, porque o time só volta a jogar na quinta, é isso, Jalili? É isso mesmo, Bruno. Hoje o time do Palmeiras folga, né? Depois dessa viagem para Caxias do Sul. O Palmeiras foi lá, venceu o Juventude por 2-0, mesmo jogando com o time reserva. Claro, o Abel poupou os jogadores depois da virada histórica na Libertadores. Hoje o time está de folga e se reapresenta amanhã às 10 horas da manhã. Falando um pouco mais dessa vitória do Palmeiras ontem em Caxias do Sul, né? O Bruno Rodrigues abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo e depois, na segunda etapa, o Felipe Anderson marcou um golaço, uma chapada no ângulo para sacramentar essa vitória do Palmeiras então fora de casa. O Palmeiras voltando a vencer depois dos 2 jogos. Na última rodada havia empatado com o Cruzeiro e na rodada anterior havia perdido para o Flamengo. Então agora o Palmeiras se prepara para o seu próximo compromisso, enfrenta o Santos nesta quinta-feira no Allianz Parque. Tem 5 jogos ainda pela frente até a final da Libertadores, lá no dia 29 de novembro também contra o Flamengo. Então Palmeiras e Flamengo em 2 disputas nessa temporada. Até lá o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira, depois visita o Mirassol, depois tem outro jogo contra o Santos, dessa vez na Vila Belmiro, jogo atrasado válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro fora de casa e por último então encara o Fluminense no Allianz Parque, o último jogo do Palmeiras antes dessa decisão contra o Flamengo. O Palmeiras que quer muito esse tetracampeonato inédito do futebol brasileiro, assim contra o Flamengo, os dois são tricampeões, buscam então fazer história, esse time do Abel que já chegou na final de forma histórica, né? Primeira vez um time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 gols em uma semifinal de Libertadores, mas fato é que o Palmeiras segue vivo também no Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Juventude, reassumiu a liderança que o Flamengo havia tomado no sábado, depois de vencer o Sport, né? O Flamengo dormiu na liderança, mas o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude e reassumiu, tem 65 pontos, 1 a mais que o Flamengo, Bruno. Boa, Jalili, obrigado, viu? A gente tem os números que mostram o percentual de chances de título. Mas vai ser assim, né? Entre Palmeiras e Flamengo deve ser ponto a ponto, até Libertadores, até depois de Libertadores. O mês, né? Lembra o meme? Esse. Mês de novembro? É o mês. É o mês de novembro, Flamengo e Palmeiras aí, jogo a jogo, como o Abel mesmo falou, né? Poupando ali 8 titulares. Eu achei muito interessante o que o Abel falou em relação a questão de desgaste periférico e ao desgaste mental, né? Todo mundo fala, né, de fisicamente, que às vezes, por exemplo, tá? O Alan poderia ter fisicamente apto para jogar. Só que ele estava falando do desgaste mental, porque é realmente do que foi o jogo, né, a virada na quinta-feira contra a LDU e porque ele entrou com o time, né, com 8 modificações. E assim, o Palmeiras, no primeiro tempo principalmente, né, conseguiu ali jogar, tomar as rédeas, criar oportunidades. Foi mais no segundo tempo, justamente por conta do resultado já adverso, que o Juventude sai para o jogo e o Carlos Miguel vira o nome da partida. Mas assim, eu achei mesmo com 8 jogadores que não são titulares, eu achei que o Palmeiras fez uma boa partida e se mantendo ali, né, na liderança, analisando rodada a rodada, né, porque ele abriu a rodada na liderança, mantendo aí a diferença pro Flamengo. E é normal essa questão do foco, a gente falou do foco e da entrega, da mobilização, até no jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Exatamente. Que a gente falou, gente, é normal. O próprio Palmeiras contra o Cruzeiro também, não foi, Mari? Sim. Porque nesse momento da temporada, a gente pode avaliar por 2 aspectos, né? Essa questão de você poupar. O desgaste mental para o jogador, né, como o Abel citou, e no caso do Alan, que é um jovem jogador, mas enfim, né, nem ele nem o Gomes viajaram, você também dá a oportunidade do jogador descansar esse lado, né? Assim, além de você não colocá-lo nas circunstâncias do jogo, porque assim, não era um jogo contra um adversário direto ou um clássico, enfim. Então você dá a oportunidade do jogador descansar, que é necessário, né, além de mérito
por ter feito uma grande partida, é necessário esse descanso mental, você minimamente desligar um pouco, né, do que está acontecendo. E você, por outro lado, deixar quem tem a oportunidade de jogar nessas partidas também muito ligado, também muito ali quase, né, no seu 100%, porque todo mundo vai ser importante nessa reta final de temporada. Assim. O Palmeiras briga e briga muito nas duas frentes, enfim, final de Libertadores, o Campeonato Brasileiro ponto a ponto ali com o Flamengo, mas também muito presente na vida do Palmeiras. É realidade, de fato, que pode conquistar os 2 títulos, então vai precisar desse pessoal. E o Abel não colocou, assim, jovens jogadores que ele não utiliza na temporada. Felipe Anderson era titular até agora há pouco. Claro. Então, assim, Bruno Rodrigues voltando, entra na rotação, então... São jogadores, o Aníbal, né? exatamente. Assim. O Martínez, que, enfim, não foi bem, mas voltou a jogar, ganha a oportunidade. Carlos Miguel nem se fala, né? Porque na ausência do Everton tem que ter essa sequência e é ele mesmo. Então, fez bem o Abel. Eu já vou chamar o Rafa pra gente ver os jogos, Rafa, dos 2 times, mas assim, o Carlos Miguel é muito do que é essa esquizofrenia do futebol brasileiro. Então, mas eu tava falando do Carlos Miguel porque contra o Flamengo e contra quem? Contra o LDU, era assim, não prestava. 6 gols. E tipo assim, ele não teve culpa. Não, o cara tomou 2 gols de pênalti, um com a Arrascaeta na frente dele e outro com o Pedro. Ele não foi isso? Mas aí o chama-gol, ele não teve culpa em nenhum gol, basicamente. Mas aí é o chama-gol. É o chama-gol, tá zicado porque traiu o Corinthians. A gente não pode ter goleiro azarado. Não pode ter goleiro azarado, é isso. Aí o cara vai lá, vai bem contra o Cruzeiro. 3 jogos sem tomar gol, né? Vai bem contra a LDU aqui, não foi tão exigido, mas foi 3 jogos, né? E ontem isso tudo aí que você tá vendo, Mário, olha lá, ó. Exatamente. 12, 10 no alvo, 10 defesas, nenhum gol sofrido. Aí, assim, já virou... A importância ali, né, desde que os dados foram coletados ali pela Opta, o goleiro que mais defesas difíceis fez pelo Palmeiras. Então, isso há muito tempo, né? Tava ali Desde 2012. Desde 2012, exatamente. Tinha um recortezinho ali. Enfim, o Palmeiras, ele vai atrás só de jogador grande mesmo, assim. E o Carlos Miguel, ele é uma realidade. Ele sai daqui sendo uma realidade, ele volta a ser uma realidade. Ô, Rafa, vai ter essa discussão até quando o Everton voltar, se tem que recuperar para a final da Libertadores, sim ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que o jogo de ontem, né, Bruno? Um abraço para você, para o Jailson, para a Mari, para o Fã de Esporte, sepultou qualquer dúvida técnica. Eu não vou nem discutir o lado místico, tá? Estou me referindo ao jogo em si. Se existia alguma dúvida técnica por parte do palmeirense em relação ao valor do Carlos Miguel como goleiro, essa dúvida foi dissipada ontem. Só foi 2-0 o Palmeiras porque estava lá o Carlos Miguel. Algumas defesas acrobáticas, inclusive, que só um goleiro de 2,4 metros é capaz de fazer. Com o tempo de bola que ele tem, com a elasticidade que ele tem. Ele é um ótimo goleiro. Essa história de chama-gol que o Jailson está falando, que o pessoal está comentando em rede social, isso pertence ao lado mais, digamos, lúdico do futebol, né? Ah, goleiro não pode ser azarado, o goleiro não pode tomar tanto gol mesmo que não tenha culpa. O goleiro tem que ter aquele magnetismo para poder repulsar a bola da direção do seu gol. São coisas legais que ajudam a alimentar o folclore do futebol, mas não tem consistência científica. E aí, não tendo consistência científica, eu não consigo deliberar sobre isso. Carlos Miguel, para mim, é um baita goleiro. E se o Palmeiras arriscar colocar o Everton de volta no lugar dele para a final contra o Flamengo, para mim, estará conceitualmente cometendo um equívoco. Conceitualmente cometendo um equívoco. Então, mas é que assim, muito dessa coisa da cornetada em cima do Carlos Miguel era de torcedor rival, principalmente do Corinthians, que não queria ver o cara dar certo no Palmeiras, né? O retorno dele pro Brasil já foi... Que é normal também, né? Que é normal, claro. Isso daí, o torcedor... tem o direito de fazer também, né? Então, Nessa discussão que o Rafa entende que conceitualmente vai estar errado se existir a troca, e vamos ver como é que vão ser os próximos jogos também, a gente estava lembrando, e você viu, né, Jailson, mais cedo no Fala Fonte, como a história do Palmeiras tem isso, de grandes títulos, passando por mudanças de goleiros, como aconteceu em 2016 do Jailson e do Praz, e como aconteceu em 99 na Libertadores do Marcos. Então, isso não é uma novidade, essa discussão, e nessa eu tô com o Rafa, assim, cara, se o Carlos Miguel estiver bem, ele tem que continuar. Eu também. Eu acho difícil. E ele tá muito bem, né? São 5 partidas, né? São do 5 Campeonato partidas. Brasileiro até a final da Libertadores. Goleiro Eu acho que a gente está incluído nessa conta aí, Mari, os 2 jogos contra o Santos, não é isso? Eu acho que o jogo contra o Santos, eu acho que assim, por serem clássicos, isso tem um peso. Se essa performance dele
demonstrada ontem contra o Juventude, se mantiver nas partidas contra o Santos, o Palmeiras cumprir o que dele se espera, porque as pessoas esperam que o Palmeiras vença os 2 jogos contra o Santos. Se isso acontecer, para mim não caberá nenhum tipo de dúvida mais. Vai ser a famosa decisão final, vai ser o que cacifa a manutenção dele no gol do Palmeiras. Jailson, depois você completa, porque você entende, mas é que o Pedro está sendo homenageado lá no Flamengo, claro. Então a gente vai para lá direto ao vivo. Vamos lá. Que estavam aqui na época. Então todo mundo que fez parte desse processo, torci e Jailson, qual vai ser o desempenho do... A história que o Everton já é muito gratificante. Então agradecer a todos pelo carinho e por essa homenagem. Valeu. O Boto vai falar sobre a arbitragem um pouquinho. Tá aí o Pedro com o Boto, né? Tava por lá também. E o Pedro sendo homenageado. Jailson, só para completar, por que você... Bom, tudo bem que falta um mês quase pro jogo. Ninguém vai decidir hoje quem tem que ser o titular, até porque o Everton não está à disposição ainda. não tá à disposição. Exato. Mas para concluir, Jailson. É a história, cara. A história que o Everton já conquistou, obviamente, futebol é momento. A gente sempre fala isso aqui o tempo todo, só que o Abel Ferreira também é um cara que tem essa questão da hierarquia, né? Então, eu acho difícil. Se o Everton tiver apto para jogo, ele demonstrar até a final da Libertadores, né, que tem condições de agarrar, mesmo que o Carlos Miguel também tenha ido bem, sem falhas, eu acho que o Everton será o titular. Bom, são 5 jogos, então, até a decisão. Vamos ver se o Everton se recupera e qual vai ser o desempenho do Carlos Miguel também até lá. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória do Verdão. É claro que foi pra cima do vice-lanterna, sim, mas o Palmeiras entrou com seu time praticamente todo reserva. Rapaziada, praticamente aí, eles colocaram 8 reservas, porque o Carlos Miguel está tomando essa titularidade. Então, a grande verdade é que hoje, né, na segunda-feira, a discussão maior é quem vai ser o goleiro do Verdão na final. Então, assim, a gente vê muita gente falando muita coisa. Realmente, o Carlos Miguel, ele chegou com uma expectativa muito alta. A gente acreditava, e a grande maioria acreditava, que o Everton iria até o final da temporada como titular e o ano que vem o Carlos Miguel entraria já nessa vaga. Só que quis o destino, com uma lesão aí do Everton, o Carlos Miguel assumiu o gol já nessa temporada de 2025. E como muito foi se falado, cara, goleiro ele precisa de ritmo, precisa jogar. Então, ele fez 2 jogos aí, que ele tomou 6 gols contra o Flamengo e a LDU, só que estava muito tempo sem jogar. Então, assim, ele não falhou em nenhum lance, mas estava sem ritmo. Era nítido que ele estava sem ritmo. Fez um jogo razoável, fez um bom jogo, assim, contra o Cruzeiro, tá? E esse jogo contra o Juventude mostrou, cara, a qualidade dele. Palmeiras que entrou com o time reserva, fez os 2-0 e desceu a adrenalina, né? Vamos controlar o jogo aqui. E nisso aí, o Juventude cresceu um pouquinho no jogo e deu um pouquinho de trabalho, né? Você viu aí os lances que realmente ele fez grandes defesas, defesas difíceis, defesas que se talvez ele não tivesse a altura que ele tem, não conseguiria chegar. Então mostra muita qualidade dele e que com uma pequena sequência ele já vem mostrando uma grande melhora. Cara, ele deve ser o titular na final. Eu acredito que não vai dar pro Everton. Não só pelo momento que o Carlos Miguel vive, porque como a gente vem falando que o goleiro precisa de minutagem, ele precisa de ritmo de jogo. São 5 jogos aí no Brasileiro antes da final. A gente não tem ainda a previsão correta do Everton voltar. Então, cara, assim, a gente respeita muito a história do Everton, mas o cara que vai estar com a sequência vai ser o Carlos Miguel. Então, acho que, como foi falado ali, se o Everton voltasse para ter pelo menos uns 3 jogos, pegar a sequência, pode ser que ele volte sim.
pelo que o Jailson falou sobre o Abel sempre prezar muito essa questão da antiguidade, mas tipo assim, ele ficar liberado um jogo antes, aí vai jogar um jogo, não vai. Acho que o Abel não vai arriscar. Eu particularmente não arriscaria. Então assim, a vitória contra o Juventude já era esperada. Pessoal, algumas pessoas ficou com medo pelo time ser muito mexido, mas é o vice-lanterna e, cara, o Palmeiras tem um elenco muito bom, mostrou isso nesse domingo, diferentemente do Flamengo que jogou contra o Lanterna e colocou o time titular, o Palmeiras entrou com o vice-lanterna fora de casa, botou o time praticamente todo reserva e teve uma vitória bem tranquila. Bem tranquila. E se precisasse, o Palmeiras entraria com seus titulares. Provavelmente aí o Andréas, o Alan. Só que o Alan acho que nem foi relacionado, né? Acho que o Gomes e o Alan nem foram relacionados. Mas a gente tem um pessoal bom para colocar em campo ali, se fosse necessário fazer mais gols, né? Ficou claro que o jogo o Palmeiras levou bem tranquilo, até porque o Juventude não levou tanto perigo. E se caso fizesse um gol, com certeza o Palmeiras voltaria para cima, teria possibilidade de fazer o terceiro gol tranquilamente. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Porque o Palmeiras vai para cima do Flamengo nessa final e eu acho que vai chegar com muita força, porque vamos seguir na liderança até essa final. Então, vamos vencer a final e, consequentemente, continuar embalado e vencer o Brasileirão. Então eu quero saber de você qual é a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todo dia a gente traz um vídeo com informação, com tudo que está acontecendo no Palmeiras para você ficar ligado. E se você puder deixar aquele like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder também hypar o vídeo, como eu já falei, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro, cara, pegando as matérias, tudo da informação da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras para você ficar por dentro de tudo. Então, vai lá e ajuda a gente aí. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.